No dia 22 de novembro de 1998, minha vida mudou de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Era uma noite como qualquer outra. Minha esposa e eu tínhamos passado a noite com amigos e voltamos para casa por volta da meia-noite. Poucas horas depois, algo inacreditável aconteceu. Por volta das 3 da manhã, acordei com sede e fui até a cozinha pegar um copo de água. Foi então que tudo mudou. De repente, senti como se estivesse sendo arrancado do meu próprio corpo, como se minha alma estivesse sendo sugada para fora de mim. Em um piscar de olhos, eu me vi caindo pelo ar em direção ao desconhecido. Quando finalmente parei de cair, percebi que estava em um lugar terrível. Era uma cela de prisão, mas nada como eu já tinha visto na Terra. As paredes eram feitas de pedras ásperas, as barras eram enferrujadas, e o cheiro era insuportável. Mas o pior de tudo eram as criaturas demoníacas que habitavam aquele lugar. Essas criaturas não eram como nada que eu pudesse ter imaginado. Tinham aparência reptiliana, com protuberâncias e escamas cobrindo seus corpos deformados. Eram gigantes, com cerca de 3 ou 4 metros de altura, e sua aparência era aterrorizante. Eles tinham ódio extremo de Deus, blasfemavam e amaldiçoavam sem parar. Quando me notaram, todo aquele ódio foi direcionado para mim. Fui jogado contra a parede com uma força avassaladora, senti meus ossos quebrando e, em seguida, fui agarrado por outro demônio que cravou suas garras no meu peito, rasgando minha carne. A dor era indescritível, mas havia algo ainda pior do que a dor física, a sensação de que aquilo nunca iria acabar. Naquele lugar, não havia conceito de tempo, mas era possível sentir a sensação de tormento eterno. Eu desejava morrer, mas minha alma era eterna, assim como a minha dor. Não havia esperança, nenhum alívio, apenas sofrimento interminável. Até que fui levado para fora da cela, onde vi uma cena ainda mais horrível. Um grande abismo de fogo estava diante de mim, um lugar chamado de Escudo do Inferno. Não era o lago de fogo mencionado no livro de Apocalipse, mas era um lugar de chamas reais e avassaladoras. Foi ali que vi pessoas sendo atormentadas pelas chamas. As visões eram aterrorizantes. Pessoas estavam queimando, gritando em agonia indescritível. As chamas eram tão intensas que pareciam consumir a luz ao seu redor, e a escuridão era tão opressiva que você podia senti-la. Era um lugar onde o sofrimento era constante, onde a esperança estava ausente. No entanto, a parte mais assustadora era a solidão. Você estava completamente sozinho, isolado de qualquer forma de comunicação ou companhia. Não havia conversa, não havia conforto, apenas o vazio e o tormento eterno. Você pode estar se perguntando como consegui escapar desse pesadelo. Bem, quando pensei que tudo estava perdido, fui elevado por um túnel e encontrei uma luz brilhante no final. A luz era tão pura e sagrada que eu soube imediatamente quem estava lá. Eu gritei o nome de Jesus, e ele me resgatou. Quando acordei, estava de volta em meu corpo na terra. Mas minha vida nunca mais seria a mesma. Deixei minha carreira no mercado imobiliário e, juntamente com minha esposa, embarquei em uma jornada para compartilhar essa experiência com o mundo. Não quero que você acredite apenas na minha experiência, mas quero que você busque a verdade na palavra de Deus. O inferno é real, e a escolha de aceitar Jesus como seu Salvador é vital. Não espere até que seja tarde demais. Hoje é o dia da salvação, o dia de escolher a vida em vez da eternidade no inferno. Oro para que esta mensagem o faça refletir sobre a importância da sua fé e da sua relação com Deus. Não espere até que seja tarde demais. Escolha a vida, escolha Jesus e escape do terrível destino que testemunhei naquela noite. Oremos juntos essa oração poderosa de agradecimento e proteção. Querido Deus, hoje, humildemente nos aproximamos de Ti em oração, reconhecendo a importância de nossa fé e relacionamento contigo. Senhor, ouvimos a história de uma experiência terrível e aterrorizante, um vislumbre do inferno, que nos lembra da realidade do mal e da necessidade de escolher a vida em Ti. Agradecemos por nos dar a oportunidade de buscar a verdade em Tua palavra, a Bíblia, onde encontramos orientação e compreensão sobre a vida, a morte e a eternidade. Senhor, como nosso irmão experimentou a horrível solidão e sofrimento no inferno, pedimos que nos conceda a graça de nunca experimentar tal destino. Hoje, diante de Ti, escolhemos a vida em Jesus Cristo, nosso Salvador. Aceitamos Sua graça e perdão, sabendo que Ele morreu na cruz para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Pedimos que nos guie e nos ajude a viver conforme a Tua vontade. Senhor, rogamos por aqueles que ainda não fizeram essa escolha.
Que eles possam ouvir tua mensagem de amor e salvação, que não esperem até que seja tarde demais para aceitar o teu presente de vida eterna. Obrigado por nos amar incondicionalmente, mesmo quando éramos pecadores. Continuaremos a buscar tua presença e a compartilhar tua mensagem de esperança com o mundo. Em nome de Jesus, amém. Se você confia em Deus e quer ir para o céu, não para o inferno, escreva: Deus, eu quero ir para o céu. E saiba que Deus sempre esteve esperando por você, hoje e sempre. Seja qual for o desafio que você estiver enfrentando, saiba que Deus está à frente de suas batalhas e seus desafios.